E aí, pessoal? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês sabem qual é a importância de conhecer os conceitos da fisiologia hepatobiliar e pancreática? Você sabe como é que a gente usa isso para a nossa correta abordagem das doenças do aparelho digestivo? Parece complicado, mas não é não. Porque conhecendo essa fisiopatologia, fica muito mais fácil a gente tratar as doenças, a gente compreender como que aquela doença está funcionando e, consequentemente, como que a gente deve abordá-las. Eu sou a professora Carolina Pimentel e hoje a gente vai abordar 3 tópicos super importantes, que é a fisiologia hepatobiliar e a pancreática. Bora comigo, que a gente tem um longo caminho para seguir. Para começar, vamos começar bem, né? Vamos começar falando da fisiologia hepática, desse grande órgão sólido que a gente tem no corpo, responsável por uma série de funções. Gente, o fígado ele é o mestre do metabolismo do corpo. Ele é responsável por uma série de absorção, excreção, estoque de glicose, produção e entrega de glicose para o meio, sendo considerado o órgão mestre aí do metabolismo. Além disso, o fígado ele tem uma função muito interessante que é a função de filtro, ou também chamada de detoxificação. Preste muita atenção. Detoxificação é de toda a substância que vai ascender ao fígado via sistema porta, que está vindo ali da circulação mesentérica, pegando ali todos os dejetos do metabolismo intestinal. E é preciso que se passe ao fígado, não só para entregar a ele nutrição, assim como oxigênio, mas para possibilitar que este fígado também retire substâncias tóxicas que podem ser nocivas ao corpo. Vocês vão ver que em algumas doenças onde o fígado está comprometido, essa capacidade de filtro ela se perde e, consequentemente, muitos desses dejetos, dessas toxinas, podem ascender à circulação sistêmica. E, consequentemente, a gente tem um grande problema aí, que é, por exemplo, a passagem de substâncias nocivas pela barreira hematoencefálica, causando edema astrocitário, disfunção da micróglia, que nada mais é do que a encefalopatia hepática, né? Diretamente relacionada a essa função. O fígado também vai secretar e excretar uma série de substâncias. E chama atenção aqui para vocês da excreção biliar. Excreção biliar é essa fundamental não só para o processo digestivo, mas também para eliminar o excesso, por exemplo, de colesterol, entregar sais biliares para absorção de substâncias gordurosas da dieta. E uma vez comprometido, uma série de complicações, muitas vezes relacionadas às doenças colestáticas, há de vir. Então, é uma função também clinicamente muito significativa e muito prática que a gente vê em muitas doenças prevalentes no nosso dia a dia. O fígado também vai sintetizar uma série de substâncias, já chamando a atenção aqui de 2 grandes grupos. O primeiro deles, fatores de coagulação. Fatores esses que algumas vezes são predominantemente produzidos no fígado. Fatores 2, 7, 9 e 10 que dependem de vitamina K, mas outros, por exemplo, o fator 5, que é produzido exclusivamente no fígado. Olha que legal! Quer dizer, eu tenho um fator que é exclusivamente produzido no fígado graças à sua função de síntese e que pode inclusive marcar a sua disfunção. Olha só, então a gente usa alguns exames laboratoriais para identificar o bom funcionamento hepático. Por último, a gente já comentou isso na aula de anatomia, mas temos uma função interessantíssima que é a função de regeneração. Que é bem da verdade que ninguém sabe direito como que essa função acontece. Mas o fato é que um fígado saudável, uma vez submetido a um processo agudo, a um processo lesivo, a uma cirurgia, ele tem a capacidade de se regenerar, recuperando não só a sua massa, mas também como a sua função.
Tudo bem que isso tem seu limite, né? Que em um determinado momento, né, se o fígado fica doente, essa capacidade se perde, senão, como a gente já sabe, não ia ter cirrose, né? Nunca, né? O fígado ia se regenerar eternamente, e não é bem assim. Mas para a gente entender como que todas essas funções acontecem, a gente precisa começar a entender a célula hepática, né? Que é o hepatócito. O hepatócito é essa célula cuboide, justaposicionada, uma do ladinho da outra. Entre elas, nós observamos os canalículos biliares e observamos uma presença grande de vílulos na superfície do hepatócito, que a gente já vai entender a sua função. E olha só, o fígado ele vai receber nutrição por meio de dois grandes vasos, a artéria hepática e a veia porta. Agora uma coisa, a artéria hepática ela é responsável por apenas 30% da irrigação do fígado. E a grande fornecedora, né, e o grande destino dessa irrigação arterial são as vias biliares e não o parênquima hepático. Dessa forma, complicações da artéria hepática serão observadas muitas vezes com as vias biliares comprometidas, isquêmicas, estenosadas ou destruídas. Mas 70% da irrigação vem da veia porta. Aí sim, a veia porta entrega esse sangue que ele vai se dividir logo na chegada em ramos direito e ramo esquerdo e cada vez em raminhos menores até chegar nessas unidades funcionais que é esse polígono muito bem representado nessa figura. O ramo da porta vai chegando, vai se dividindo até chegar num ramo da veia porta localizado no chamado espaço porta ou tríade portal, que é composta por este ramo da veia porta, mas também um ramo da artéria hepática e um ducto biliar. O sangue, então, ele é entregue para esses canais que passam entre as filas de hepatócito, que são chamados sinusoides. Os sinusoides, eles não são vasos propriamente dito. Eles são, na verdade, grandes corredores, onde o sangue é despejado e vai facilitando a passagem livre, grava essa palavra, livre do sangue entre as fileiras de hepatócito, onde eles conseguem não só metabolizar, como reextrair aí desse sangue oxigênio, nutrientes. O fluxo vai seguindo até o centro deste polígono, onde a gente encontra a veia centrolobular, que se formando em diversas unidades funcionais, vão acabar desaguando nas veias hepáticas, que são tributárias da veia cava, de onde o sangue retorna à circulação esplênica. Esses sinusoides é muito interessante porque eles são grandes corredores. Eles são corredores, o sangue vai passando e o hepatócito ele vai se nutrindo. Mas vamos entender melhor como que é essa relação entre a chegada do sangue e a nutrição hepatocitária? Agora para tudo, porque isso aqui é muito importante. Vem comigo. Gente, isso aqui, eu botei um esquema, um corte de um pedacinho do fígado onde vocês podem observar a camada de hepatócito e o sinusoide hepático. E aí vocês vão ver o seguinte, tem um espaço entre a camada hepatocitária e o sinusoide, que a gente chama de espaço de Disse, que na verdade é um espaço virtual entre o sinusoide e a camada de hepatócito por cima. Mas prestem atenção numa coisa. Quando o sangue passa pelo sinusoide, ele encontra algumas células endoteliais, mas elas são espaçadas. Existe, na verdade, grandes fenestras, buracos neste sinusoide, que faz com que o sangue chegue por aqui e facilmente ele passe por esse espaço de Disse para que as células possam ser nutridas. Existe uma livre passagem, não só da entrega das substâncias, mas também da chegada das mesmas, em especial oxigênio e nutrição para as células do fígado. Mas olha só, esse espaço de Disse, né, esse espaço virtual, ele não está vazio.
Dentro dele, a gente encontra alguns elementos, mas entre eles chama atenção para essa célula aqui, que é a chamada célula de Ito, ou célula estrelada. Gente, essa célula é a célula estrela da cirrose hepática. Porque nesse momento, ela é uma célula dita quiescente, ela é produtora de retinóides, ela fica ali, é como se fosse uma faxineira. Ela fica limpando ali o espaço, ela fica entregando, né, substâncias nutridoras para o hepatócito, ela fica quietinha. Mas, em um determinado momento, este hepatócito, ele começa a sofrer uma lesão, uma agressão. Sei lá, escolhe aí, gordura, vírus, uma doença autoimune, uma doença infecciosa, tanto faz. Mas o fato é que o hepatócito ele começa a ser agredido. Esse processo inflamatório começa a gerar lesão hepatocitária. O hepatócito começa a morrer. Aqueles microvírulos que facilitavam a absorção de substâncias, eles passam a não mais existir em sua totalidade. E, para piorar, esse hepatócito inflamado, ele acaba por ativar essas células estreladas, também chamadas de células de Ito, que agora se transformam em miofibroblastos. Aí, gente, que o bicho pega. Porque se antes era uma célula quietinha, era uma célula que não mal fazia o fígado, ela começa a produzir colágeno, se revolta. Existe aí um dano hepatocitário, ela é ativada por esse processo inflamatório, esse colágeno começa a ser depositado no espaço de Dixon e ele também começa a se depositar no sinusoide. E aquele sinusoide que antes tinha grandes fenestras para passagem de sangue, essas fenestras começam a se fechar, a se atapetar, a se arterializar. E assim, o sangue, que outrora passava pelo sinusoide com grande facilidade, ele começa a ter uma resistência à sua passagem. Aí danou-se. Porque agora, não só os hepatócitos, as células, estão sofrendo um processo inflamatório por conta da doença de base, mas também eles começam a sofrer uma má irrigação. E, consequentemente, esse processo de necrose, de morte celular, ele tende a se perpetuar. Além do mais, esse processo inflamatório todo sendo gerado acaba por ativar a chegada de células inflamatórias, como as células de Kupffer, que acaba reverberando e aumentando ainda mais a liberação de citocinas e, consequentemente, de dano. Gente, é muito importante a gente perceber que essa quantidade de fibrose sendo formada no fígado, de colágeno, ela vai se depositando. Se a gente vê na vida real, esse daqui é um fígado normal, né? A gente tem as traves, né? Esse aqui é um corte em hematoxilina e eosina, clássico para a gente ver fígado. A gente vê as células, né? Os núcleos celulares, justas posicionados. A gente tem aqui o espaço portal, um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática, eu sei porque tem a camada muscular, e aqui um ducto biliar. Só que com o tempo e o depósito desse colágeno, como a gente acabou de ver na sua microestrutura, acompanhe o que vai acontecer. O depósito se começa a acumular muitas vezes ali no espaço periportal, ele vai se avançando não só em espessura, mas criando traves para dentro do parênquima. Essas traves elas vão começando a ligar um espaço porta a outro. Agora ainda com septos finos, não totalmente formados, até que em um determinado momento que essa fibrose se depositou e o processo regenerativo não para, ele começa a ligar um espaço porta a outro com traves de fibrose grossas que não só significam o processo inflamatório advindo da doença de base, mas ela começa a alterar a arquitetura do fígado, fazendo com que este fígado, além da doença de base, ele tenha um dano permanente, fixo, estrutural, que vai adicionar lesão
pela incapacidade do sangue de passar livremente por este parênquima. E essa alteração nodular, ela é típica da cirrose hepática ou fibrose grau F4, como a gente denomina dentro da histologia. Gente, para tudo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que é relacionado ao fluxo do sangue portal para dentro do fígado. Gente, essa é a explicação para quase todas as complicações que a gente vai ter na cirrose, exceto o carcinoma hepatocelular. Então presta muita atenção, porque se vocês manjarem exatamente o que a gente está falando aqui agora, quando vocês forem atender um paciente com disfunção hepatocelular, vai dar para compreender direitinho não só por que aquilo que aconteceu, mas o que a gente faz com aquilo. Vem comigo. Olha só, como que esse sangue vai funcionar? Como é que ele vai passar dentro do fígado? Inicialmente, o sangue está vindo ali, da circulação mesentérica, né? Então ele ascende pela veia mesentérica superior, mesentérica inferior e veia esplênica. E a veia esplênica, em conjunto com a mesentérica superior, vão formar a veia porta. A veia porta, por sua vez, ela entra no fígado. Faz todo aquele processo que a gente falou, dividir em ramos, passa pelos sinusoides, ela ganha as veias suprahepáticas, essas veias suprahepáticas vão desaguar na veia cava e, consequentemente, esse sangue volta para a circulação sistêmica. Tá bom. Isso aqui é o normal. Isso aqui é se não tiver obstrução a este fluxo. Se não tiver nenhum entrave inflamatório ou fibrótico à passagem do sangue. Afinal de contas, o sangue precisa voltar para o coração, né? Porque senão como é que tem um débito cardíaco? Grande parte da circulação está dentro ali do intestino, ele precisa voltar. Mas se aquela doença, se aquele processo fibrosante crônico, ele começa a acontecer, o sangue que antes subia da circulação mesentérica, ganhava circulação porta, ele já não mais consegue passar pelo fígado. E ele precisa criar desvios. Ele pode desviar ou formando shunts gástricos ou shunts, também chamadas varizes esofágicas, ou ele acaba por recanalizando veias previamente obstruídas, como a veia umbilical. Ele pode ganhar circulação periduodenal, isto é, o sangue precisa voltar para a veia cava. Se o fígado é o problema, ele desvia. Se o fígado está com dificuldade, ele está causando uma hipertensão portal, ele desvia. O problema é que este desvio se faz através de vasos, de veias muito finos, com paredes muito delgadas e que, consequentemente, mais facilmente se rompem. E o que vai acontecer? Se vocês lembram da física, lembra? A física? Vocês vão ver que toda hora a gente usa ela em algum momento aqui na gastroenterologia. A gente vai ver que todo esse sistema aqui, a gente pode encaixar naquela teoria do sistema de vasos comunicantes, lembra? A pressão em qualquer lugar do sistema de vasos comunicantes é a mesma. Então, à medida que esse sangue não consegue entrar de uma forma adequada pelo fígado e o sistema se torna hipertenso, em qualquer parte desse sistema, inclusive nos seus desvios, a pressão será a mesma. E assim, à medida que o fígado vai piorando, à medida que o colágeno vai se acumulando e o sangue continua não passando, a pressão vai aumentando até que estoura. Estoura varizes de esôfago, faz hemorragia digestiva alta. Estoura varizes retais, faz enterorragia. E assim vai. Preenche aqui a veia umbilical, faz aquele capuz de medusa, né? Ou aquela circulação colateral abdominal. Interessantíssimo. Tudo isso por aquele contínuo depósito de colágeno que a gente viu. Legal, né? Com isso, vocês conseguiram entender desde como
quais são as principais funções do fígado, como que o hepatócito funciona, como que é a circulação normal de sangue dentro dele e o que acontece quando essa circulação ela é interrompida. E vocês vão ver que daqui uma série de consequências clínicas vão acontecer. Vou dar um spoiler para vocês, só para vocês terem uma ideia da repercussão disso aqui, além da hemorragia, que é bem óbvia. Como o sangue não consegue passar no fígado, o hepatócito não fica nisso, né? Ele fala, poxa, né? Tô sofrendo aqui, o que que ele faz? Ele começa a mandar para a circulação um monte de substância vasodilatadora. Ué, se não tá chegando sangue, então vasodilate o sistema para que o aporte sanguíneo aumente. Só que na hora que ele faz esse aumento do calibre de vasos arteriais e venosos periféricos, ele acaba por diminuir a pressão de perfusão de alguns órgãos, por exemplo, o rim. E essa vasodilatação arterial, levando a uma hipoperfusão renal, vai ativar, por exemplo, sistemas neuromorais renais, como lembra? Renina, angiotensina e aldosterona. E aí a aldosterona começa desordenadamente a captar água e sal. E o sistema vai ganhando volume para melhorar a perfusão renal, mas consequentemente mais líquido é acumulado. Um dos mecanismos da ascite. É um dos mecanismos diretamente relacionado à síndrome hepatorrenal. É um mecanismo que reforça a presença do Shands na encefalopatia hepática. Muito legal, né? A gente vai entrar nesses detalhes agora que vocês já super cientes aí da fisiopatologia normal. Bora pro próximo? Então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho da fisiologia biliar, que está diretamente relacionada ao fígado, obviamente. Inclusive é uma das funções hepáticas, mas aqui a gente precisa entrar em detalhes sobre esse metabolismo da bilirrubina, que vai fazer parte da bile. Todo mundo sabe que a bilirrubina vem, de uma forma indireta, do metabolismo do heme. Uma vez que o corpo precisa reabsorver, reutilizar o ferro. E por esse motivo, as hemácias, já que estão sem utilidade, elas são destruídas, o ferro é reaproveitado e o heme é entregue ao sistema retículo endotelial para ser processado. Do sistema retículo endotelial advém a bilirrubina indireta, que para circular no corpo precisa estar ligada à albumina. Já viu, né? Quando a albumina está baixa que vai dar problema. Mas bem, a bilirrubina indireta se liga à albumina e chega no fígado. E o fígado tem que exercer o seu fenômeno de captação dessa bilirrubina indireta, conjugação e excreção. Excreção essa agora da chamada bilirrubina direta, que consegue ser excretada para o sangue. Só que tem um detalhe, hein? Captação e conjugação são processos a favor da corrente, eles gastam muito pouca energia. Mas a excreção da bilirrubina direta, ela gasta bastante ATP. Então já sabe, se o fígado começa a ficar doente e ele precisa economizar energia, ele economiza onde? Aqui, na excreção. Por isso que essa bilirrubina direta, que está dentro do hepatócito sendo produzida, se ela não sai, não é liberada nos canalículos biliares para sair na bile, ela vai vazar para a circulação sistêmica. Olha, por isso então que existe na doença hepática crônica hiperbilirrubinemia direta. E aí essa bile, né, agora que recebeu a sua bilirrubina direta, recebe aí também uma série de outras substâncias, como sais biliares, e ela é entregue para o intestino, ali via colédoco, na segunda porção do duodenal. Essa bile, chegando ali no duodeno, ela vai ajudar na emulsificação de alimentos ricos em gordura, facilitando a sua digestão e a absorção de seus nutrientes. Só que o sal biliar, componente da bile, é fundamental que seja reabsorvido, porque tem pouco. E dessa forma,
parte desse sal biliar, ele retorna à circulação esplânica através de um ciclo chamado ciclo enterohepático. Na verdade, o sal biliar ele é absorvido predominantemente na região ileal e é devolvido para ser reutilizado para a bile. Uma parte da bile acaba saindo na urina, que é em forma aí do urobilinogênio, e uma outra parte nas fezes, que inclusive é a responsável pela sua coloração típica. Então, quem é essa bilirrubina? A bilirrubina ela é produzida pelos hepatócitos numa média de 400 a 600 ml por dia. E ela não serve apenas para excreção de bile, né, de bilirrubina, de sais biliares. Ela também ajuda a excretar drogas, toxinas, produtos do sangue, excesso de colesterol. Então a bile ela é um mecanismo não só digestivo, mas também protetor e relacionado totalmente à função que a gente já falou de detoxificação do fígado. E aí a sua função mais primordial é levar esses sais biliares para o intestino para emulsificar e absorver esses lipídios da dieta. Gente, como que se forma a bile? De que ela é composta, né? A bile, ela tem uma composição muito variada, como vocês podem ver. Eu tenho um pouco de fosfolípides, um pouco de proteínas e uma grande quantidade de ácidos biliares e de colesterol. Essa proporção de sal biliar e de colesterol é o que dá a estabilidade da bile. Porque se eu tiver pouco sal biliar ou tiver muito colesterol, o que vai acontecer é que esse colesterol ele pode se precipitar. E precipitando, ele pode fazer cálculo. Então, essa composição, esse percentual, ele tem que ficar próximo desses valores para que não haja uma predisposição para a formação de cálculos biliares. Então, se eu tenho um paciente onde os sais biliares estão reduzidos, em diversas doenças isso pode acontecer, eu posso ter mais cálculo. Se eu tenho muita entrega de colesterol a ser excretado, eu posso ter mais cálculo. E tem uma coisa interessante, esses ácidos biliares, eles são, na grande maioria das vezes, divididos em litocólico e desoxicólico, que são os sais biliares fisiológicos que nós temos. Mas, vem cá comigo. Eu falei os sais biliares fisiológicos. Mas vocês sabiam que tem ácidos biliares, sais biliares sintéticos? Já ouviram falar nisso? Na verdade, tem sal biliar que a gente pode dar para o indivíduo, ácidos biliares, que vão ajudar a mudar a composição da bile. Você já ouviu falar do ácido urso desoxicólico? Pois é para isso que ele serve. Ele transforma essa composição da bile num perfil menos litogênico. Isso é, entregando mais sais biliares sintéticos, eu diminuo o risco, por exemplo, de formação de cálculos. Ou diminuo o risco da lesão de colangiócitos secundários ou uma bile mais tóxica. Legal, né? É assim que essa medicação funciona. Entenderam? Legal. Então, vamos para os sais biliares? Então, eles são sintetizados de onde? Eles são sintetizados a partir do colesterol. Não, nos hepatócitos, eles têm toda essa função, né? De sintetizar o colesterol. Olha que legal! Porque tem algumas doenças que elas afetam justamente a capacidade do fígado de absorver colesterol e excretar colesterol. Várias. Desde congênitas até adquiridas, como a doença gordurosa do fígado. Esses sais biliares, eles são conjugados à glicina ou à taurina, secretados na bile e reabsorvidos no intestino. E eles são mais, eliminados em portadores que têm hepatopatias crônicas. E aqui, só dando um destaque a essa circulação enterohepática que eu falei para vocês, mostrando exatamente a entrega da bile e ácidos biliares
ao sistema biliar, o seu estoque na vesícula, a gente já vai falar dela daqui a pouquinho, a entrega ao duodeno e a reabsorção dos ácidos biliares no íleo, entrando pela circulação porta e sendo reabsorvido. Só para chamar atenção, né? Quem é reabsorvido aqui é o sal biliar, não é a bile, né? A bile tem as suas funções já feitas neste momento. Mas vamos para um detalhe bem interessante relacionado a algo que pode atrapalhar esse negócio tão bem feito. Vem cá. Falei para vocês que a circulação intrahepática ela funciona. Ela tem que existir. Porque se ela não existir, o sal biliar é eliminado e a gente não tem tanto sal biliar assim. Mais de 95% desses sais biliares precisam ser reabsorvidos. Só que olha só, gente, o que acontece? Se a gente tiver uma doença na região do íleo, essa capacidade de absorção, ela se reduz. E se ela se reduzir, sabe o que vai acontecer? Eu diminuo a entrega de sais biliares, por exemplo, secundário na doença de Crohn, um paciente que ressecou o íleo, um paciente que tem uma derivação ileal, e essa reabsorção reduzida leva ao risco de litíase. Olha só, por isso que muitas vezes em pacientes portadores de doenças inflamatórias intestinais ou submetidos a ressecções ileais pelos diversos motivos, eles têm uma maior prevalência de litíase biliar. E a gente precisa ficar esperto com essas complicações de doenças que teoricamente não tem nada a ver com o fígado. Certo? Vamos continuar. Agora, a gente vai entrar em detalhes de uma outra fisiopatologia interessantíssima, que é a fisiopatologia do pâncreas. Bem, vão comigo. Porque o pâncreas, ele se divide em duas grandes funções. Na verdade, a gente pode falar do pâncreas como um pâncreas exócrino e um pâncreas endócrino. O pâncreas exócrino vai ser toda e qualquer função relacionada à produção e liberação de enzimas através das células acinares. Essas células acinares, uma vez comprometidas, estão relacionadas ao desenvolvimento dessa insuficiência exócrina, que tem uma série de manifestações clínicas que a gente vai entrar em detalhes nos próximos slides. Por outro lado, neste mesmo órgão, mas agora com maior predomínio na função lá do corpo e da cauda, sendo que ali na função exócrina é predominantemente na cabeça, a gente tem o chamado pâncreas endócrino, ou a sua função endócrina, onde a grande estrela, né, dessa função são as ilhotas de Langerhans, que vai ser, uma vez comprometida, responsável pela insuficiência endócrina e o diabetes. Bem, vamos entrar em detalhes em cada uma dessas funções? Bem, vamos começar aqui entendendo a microestrutura do ácido pancreático. Como que esse ácido ele é dividido? Então, a gente tem aqui uma porção mais inferior, onde a gente tem o ducto acinar, que é predominantemente responsável pela secreção e excreção de secretina e acetilcolina. E aqui a porção mais cefálica do ácido, responsável também pela liberação de secretina, de colecistocinina, acetilcolina, né, o hormônio VIP, né, vaso intestinal ativo, a substância P. E a gente sabe que aqui a gente tem hormônios diretamente relacionados à função exócrina e aqueles relacionados a funções neurócrinas, isto é, a distância. E aí o que vai acontecer dentro do pâncreas? O pâncreas, ele é um órgão pequenininho, né, como a gente viu. Ele tem 12 a 20 centímetros, né, uns 100 gramas mais ou menos de peso. E ele vai responder a uma produção de suco pancreático de aproximadamente 0,2 a 0,3 mililitros por minuto no jejum, podendo chegar até 4 mililitros por minuto pós-prandial. Isso no total dá aproximadamente
2,5 litros diários de suco pancreático. Bem, como que é que funciona essa entrega do suco pancreático? Como que esse paciente ele recebe esse suco e para quê? Bem, se vocês verem aqui nesse esquema, ele está representado não só as células acinares, logo abaixo, como as ilhotas de Langerhans. As células acinares, elas vão produzir as enzimas digestivas. A gente vai falar delas daqui a pouquinho. Lipase, amilase, que são enzimas proteolíticas. São enzimas que são necessárias para a digestão de proteínas, por exemplo. E essas células acinares, elas entregam o suco pancreático neste grande ducto, que serve como um grande encanamento coletando esse suco pancreático produzido por essas células acinares espalhadas por todo o parênquima pancreático, mas predominantemente na cabeça. E essa secreção pancreática, assim entregue no ducto pancreático, ela vai sendo entregue até chegar na segunda porção duodenal, ou, mais comumente, na papila duodenal maior. Esse ducto pancreático principal é o ducto de Wirsum e aquela papila duodenal, a papila de Vater. Bem, na fisiologia normal, todo esse escoamento da secreção pancreática, ele se faz de forma livre. Não há obstruções à passagem do suco pancreático. E dessa forma, esse suco ele não fica represado dentro do parênquima hepático. Mas, se por algum motivo existir uma obstrução à sua passagem, este conteúdo rico em enzimas vai ficar acumulado. E olha a quantidade que pode acumular no dia num órgão, como eu falei, pequenininho. E aí, este acúmulo pode gerar um processo inflamatório agudo e ou crônico no parênquima pancreático, levando não só a sua inflamação aguda, como por exemplo na pancreatite aguda, mas também a substituição do parênquima por fibrose observado na pancreatite crônica. Obstruções das mais variadas podem acontecer a esse fluxo e a esse trajeto, como, por exemplo, cálculos biliares, como, por exemplo, calcificações pancreáticas, por exemplo, secundárias a uma pancreatite crônica alcoólica, e isso dificulta a passagem do fluxo biliar por todo o parênquima. Esse mesmo órgão, também composto da sua secreção, tem as chamadas ilhotas de Langerhans, que é a grande produtora da insulina que nós temos, né? Só que a porção onde as ilhotas são mais acumuladas é aqui na porção da cauda do pâncreas, predominantemente. Então já está dando para sentir uma coisa que eu vou reforçar, que doenças predominantemente da cabeça pancreática gerarão diretamente uma lesão ou uma possível lesão da função exócrina pancreática. Por outro lado, doenças mais extensas, mais crônicas, mais avançadas ou aquelas que porventura predominem na cauda, que são mais raras, vão levar a também um comprometimento com disfunção endócrina, certo? Muito bem. Qual é o componente deste suco pancreático? Bem, ele é formado por água, por sódio, potássio, cloreto e bicarbonato. Tá, Carol, por que você parou no bicarbonato? Porque o bicarbonato, ele é utilizado, inclusive, em testes de função pancreática. Porque, às vezes, não é possível, num teste, eu verificar se a enzima está sendo liberada na quantidade correta ali pela papila duodenal maior. Mas é mais fácil identificar por vários métodos colorimétricos e relacionados a pH se está chegando bicarbonato. Por exemplo, que é o teste da secretina. Então eu consigo quantificar esse bicarbonato, a gente vai ver no módulo de exames complementares. E, de novo, reforçando qual é o objetivo dessa secreção pancreática. Entregar enzimas digestivas ao lumen intestinal. Ela neutraliza o pH gástrico no duodeno
fazendo com que essas enzimas possam iniciar o seu processo digestivo. O líquido pancreático, o suco pancreático, ele é incolor, ele é claro, alcalino, ele não tem nenhuma alteração que se altere em algumas doenças, tá? E a grande maioria das vezes, toda a função enzimática, ela só vai acontecer ali, no duodeno, ali no intestino. Mas, se aquelas obstruções pancreáticas estiverem presentes, e esse suco pancreático, essa secreção pancreática ficar estocada dentro do pâncreas, o risco que podemos correr é que essas enzimas causem a inflamação, literalmente digerindo as suas próprias células. Porque elas ali em estase, elas acabam sendo ativadas e começa uma digestão pancreática, uma lesão que a gente vê às vezes de forma absurda e muito grave na pancreatite aguda. Bem, quem são, né, essas enzimas pancreáticas? Então, as duas principais é a amilase e a lipase. A amilase, ela não é uma enzima excretada exclusivamente pelo pâncreas. Ela também pode ser secretada pelas glândulas salivares. Logo, prestem atenção. Nem sempre que vocês encontram hiperamilasemia, vocês estão falando de um problema do pâncreas. Por exemplo, um paciente com parotidite, ele pode ter uma hiperamilasemia. Ou aquele paciente que tem algum problema renal pode ter o chamado macroamilasemia. E aí você pode ter exames falseadamente aumentados. Além disso, a função da amilase é digerir amido e glicogênio. E ela marca a função pancreática de digestão. Mas calma, ela não está relacionada à função exócrina. Ué, caramba, não está fazendo sentido. Se a amilase é liberada pela função exócrina do pâncreas, ela serve para digerir, ela não marca o funcionamento do pâncreas? Não. Não, porque a sua elevação no sangue ou o seu menor número só marca o processo inflamatório da glândula, mas não se o pâncreas está funcionando adequadamente ou não. Conseguem entender isso? Porque a amilase que a gente usa para avaliar a insuficiência exócrina é aquela que chega no intestino. Essa a gente não mede. Não dá para passar uma sonda, deixar ela paradinha ali na boca da papila maior, esperando o suco pancreático chegar e você pegar a amilase. A gente não faz isso. A amilase ela é dosada no sangue. Essa amilase que é dosada no sangue, ela só tem relação com a atividade inflamatória do pâncreas e não seu funcionamento. Por esse motivo, já adiantando a vida, ela não pode ser utilizada como marcador de prognóstico. Nem ela, nem a lipase. Os dois exames estão altamente alterados, por exemplo, na pancreatite aguda, mas não marcam funcionamento. Só marcam que tem muita enzima sendo liberada aí para circulação, marca inflamação, mas não marca prognóstico, tá? Além da amilase amilase, a gente tem a lipase, tá? Que tem uma sequência aí de funções muito parecidas com a amilase. Temos as proteases, né, que vão digerir as proteínas, e atividades relacionadas à tripsina. Bem, é só isso? Não. Porque essa secreção exócrina pancreática, ela não é estimulada apenas quando o alimento passa. Na verdade, ela está sendo constantemente produzida. O que muda, na verdade, é a quantidade da sua produção. E aí vocês vão perceber que existem 3 grandes momentos de produção dessas enzimas pancreáticas. Primeiro, do suco pancreático. A primeira delas na chamada fase cefálica, que é a fase onde a gente está pensando em comer. Sabe aquela hora? Aquela hora da fome? Você fala assim, poxa, e se eu estivesse comendo um macarrão agora? Nesse momento, o seu pâncreas, com a doce ilusão de que você vai comer o macarrão, ele começa já a aumentar a sua produção mediada por estímulos vagais e da acetilcolina. Mas e aí, você mata a vontade e come o macarrão.
Na hora que este alimento entra dentro do seu estômago, a presença do bolo alimentar ali presente, ele também estimula não só a produção do suco gástrico, mas também do suco pancreático. E por fim, a passagem desse bolo para dentro do duodeno também leva a um maior volume de secreção estimulado e liberado, para que ele seja emulsificado no intestino para a sua função. Então, eu tenho 3 momentos, né, dessa secreção. Gente, vamos entender, então, agora, por fim, como que é a consequência disso? Vamos lá, porque isso aqui é bem importante. Vem comigo. Olha só. Eu sei que meu pâncreas produz o suco pancreático, eu sei que esse suco pancreático tem lipase, amilase, protease, que ele é importante para a digestão, mas para a gente entender que a fisiopatologia perfeita é essa que eu contei. O problema é que existem doenças que vão gerar uma lesão ao ácino. E essa lesão ao ácino, ela pode ser feita de diversas maneiras. E essa lesão, gente, vai trocar, vai substituir o ácino por fibrose. Vamos lá, vamos pensar. Que tipo de situação ou de substância a gente pode ter que vai levar a essa lesão acinar? Bem, uma delas, mais clássica, é o próprio álcool. Sem dúvida, a causa principal de pancreatite crônica. O álcool, ele diretamente e indiretamente, ele leva a lesão acinar. E isso é progressivo. E cada vez mais lesão, gera mais obstrução, gera calcificação, estenose, piora a lesão. E isso não para. Mas não é só o álcool. A gente tem uma série de substâncias ou de situações que isso pode acontecer. Outros exemplos, a gente pode ter, por exemplo, pancreatite autoimune, isso é, anticorpos direcionados contra os ácinos, esses mesmos ácinos que nós estamos falando, e que começa a destruí-los por um fenômeno de desregulação imune. E essa destruição leva à inflamação. Muita inflamação, fibrose. A gente sempre tem a regra, né? Inflama, cicatriz, e chega uma hora, muita cicatriz prejudica a função do órgão. Só que a grande maioria, álcool, pancreatite autoimune, pancreatite tropical, a gente tem várias. Essas doenças, elas têm uma predominância da sua atuação, em especial o álcool, na cabeça do pâncreas. E com isso, a principal disfunção é acinar. As ilhotas de Langerhans, elas são acometidas apenas após um processo longo de tempo, por exemplo, em pacientes com pancreatite crônica de longa data. Carol, o que é longa data? 15 anos de doença, 10 anos de doença, tá? Por isso que não é comum a gente observar disfunção endócrina em paciente no início do diagnóstico de pancreatite crônica. E essa tabelinha aqui, ela mostra para vocês alguns achados dessa destruição pancreática. Vamos passar por eles, porque são esses achados que, na verdade, a gente quer entender sabendo a fisiopatologia. É entender por que eles acontecem. Vamos comigo entendendo um por um. Então, a gente sabe que pacientes com pancreatite crônica, eles vão apresentar dor abdominal. E por que essa dor abdominal vai acontecer? Um dos mecanismos está relacionado à própria fibrose pancreática. Vocês viram na aula de anatomia que o pâncreas é um órgão muito inervado. E toda essa inervação, ela vem do vago, que tem o tronco celíaco logo atrás do pâncreas, onde estão, inclusive, os núcleos pancreáticos. À medida que esse processo inflamatório ele evolui, esse processo inflamatório vai gerar lesão, inflamação e comprometimento da inervação peripancreática. E isso pode ser um estímulo per se para o desencadeamento de dor. Mas o pâncreas não dói. O pâncreas é uma glândula, o que está doendo ali é o comprometimento nervoso ao redor. Mas se eu tiver aquelas obstruções que nós conversávamos, e o ducto pancreático começa a se dilatar,
Porque tem uma obstrução à passagem da secreção pancreática, essa distensão gera dor. Inclusive, essa distensão ela é um achado que nós vamos estudar lá nos exames complementares. E aí, o que vai acontecer? Dilatação do ducto pancreático, consequentemente distensão, essa distensão gera dor, e muitas vezes, uma forma de você aliviar a dor desses pacientes é fazendo, sabe o quê? Ajudando a drenar. Às vezes, essa drenagem pode ser arrebentando um cálculo, arrebentando uma calcificação, ou até mesmo cirurgicamente, drenando, fazendo uma duodeno-pancreato anastomose. Isso é, fazendo com que esse fluxo corra de uma forma mais livre e, consequentemente, alivia a dor. Além disso, um outro mecanismo de dor no pâncreas que a gente pode ver é quando essas enzimas são ativadas ali dentro. E aqui a gente tem o mecanismo da pancreatite crônica, da pancreatite aguda. Na pancreatite aguda, vamos pensar pela causa mais comum? Cálculo. Cálculo obstruindo o colédoco. O fluxo do pâncreas não passa, consequentemente, se ele não vai passar por ali, o que vai acontecer? Distensão, dilatação do ducto pancreático, dor. E esta dor, não só pela distensão, mas toda aquela secreção que está sendo produzida, e aqui, como é uma pancreatite aguda, o pâncreas é normal, então ele mantém todas as suas funções, ela começa a ser ativada intraglandular. E essa lesão também gera dor. Então, quando a gente fala de dor na pancreatite, que é muito comum, a gente está falando de fibrose e inflamação perineural, a gente está falando de déficit de drenagem da secreção pancreática e a gente também está falando de ativação enzimática intraglandular. Vamos para mais uma consequência dessa fisiologia rompida com as disfunções pancreáticas. Esteatorreia. Esteatorreia, ela é a mestra, ela é o protótipo da disfunção exócrina pancreática. Por que disso? Porque a gente viu que aquelas enzimas, amilase, lipase, protease, em conjunto, elas fazem parte da digestão de diversas substâncias, inclusive da gordura. E se o paciente recebe uma quantidade de gordura na dieta, e ele não recebe a secreção adequada de enzimas que vão digerir, isto é, que vão fazer a lipólise, essa gordura, ela passa, não íntegra, mas parcialmente digerida para o delgado. Só que gordura é osmoticamente ativa. Então, ela passa pelo delgado e vai puxando água, por mecanismo de osmose. E este paciente, ele acaba tendo episódios frequentes de diarreia do tipo esteatorreia. Mas por quê? Diarreia. Diarreia é pela osmose da gordura. E por que a presença de gordura? Porque ela não foi digerida. E como é que o paciente vai falar isso para vocês? Ele vai falar que está vendo que as fezes estão boiando no vaso, que as fezes estão gordurosas, que o vaso fica brilhante. Essas são descrições clássicas da esteatorreia. Ah, mas é esse o único problema? Não. Não, porque o problema não é a gordura que não foi digerida, que foi eliminada. É a substância, os nutrientes da gordura que não foram absorvidos. E, consequentemente, esses pacientes vão levando a um processo de desnutrição. E essa desnutrição proteico-calórica, típica do paciente pancreático, né, com doenças pancreáticas, vai gerando um comprometimento grave para esses doentes, porque não é só peso. Eles não absorvem, por exemplo, vitaminas lipossolúveis. 2, 7, 9, 10, lembra? Não, vitamina A, D, E, K. Então eu não tenho gordura, eu não tenho vitamina K, eu atrapalho o fator de coagulação, eu atrapalho absorção de vitaminas, eu levo um paciente a desvitaminose, eu levo um paciente a desnutrição. Esse paciente não consegue se nutrir, ele vai ficando cada vez mais caquético e predisposto a infecções e cada vez mais complicações. E muitas vezes, essa fisiopatologia de entender por que a esteatorreia está acontecendo
faz com que a gente entenda por que a gente dá enzima pancreática. Para quê? Não tem enzima pancreática sintética? Que a gente, inclusive, dá para os pacientes? Pois então, essa enzima pancreática, ela vai ajudar na digestão, por exemplo, da gordura, que não está sendo digerida pelo pâncreas. E assim, ela não só melhora o perfil da esteatorreia, mas também ela vai melhorar a nutrição deste paciente. E melhorando a nutrição, a gente melhora também o status clínico desse paciente. E quando a gente melhora essa melhor digestão aí de gordura, a gente também diminui o estímulo pancreático à produção. Opa, mas como isso? Olha que legal. Na hora que... Lembra que eu falei que a secreção pancreática ela é estimulada por várias fases? Cefálica, gástrica, intestinal? Bem, intestinal. Intestinal, isso é, a gordura ali dentro estimula a produção. Agora, se eu tiver enzima pancreática sintética sendo consumida junto com a dieta, ela se mistura, né, na secreção e junto com o alimento, e na hora que chega no duodeno, a demanda para mais suco pancreático ela é menor. E sendo menor, existe menor estímulo à produção no momento prandial. E se isso é reduzido, tem menos distensão. Se tem menos distensão, tem menos dor. Então, olha que legal, a enzima pancreática sintética que nós utilizamos, ela não só vai ajudar na esteatorreia e na desnutrição, mas muitas vezes ela está relacionada à melhora do perfil de dor desses pacientes. Especialmente aquela dor que a gente vê no período pós-prandial. Entenderam isso? Por último, qual é a outra manifestação dessa fisiologia aí rompida? Diabetes. E esse diabetes, ele é um marcador para a gente de doença crônica de longa data. A grande maioria das vezes, a gente está vendo insuficiência pancreática exócrina, porque predomina ali na cabeça do pâncreas, mas para afetar a cauda, demora um pouquinho. E por isso, não é comum ver diabetes. E se vocês verem diabetes, preciso pesquisar causas mais específicas de doenças pancreáticas que vamos entrar em detalhes nos módulos relacionados com vocês. E existe uma produção reduzida de insulina progressiva. E essa redução de insulina vai gerar desnutrição. Porque, afinal de contas, se não tem insulina, como é que o paciente bota glicose para dentro da célula? E se não bota glicose para dentro da célula, como é que faz para se nutrir? Então, acaba que esses pacientes com doença pancreática crônica, eles têm um misto de dois mecanismos que vão levar à sua desnutrição. São caquéticos, vocês verão. E, consequentemente, a abordagem ela precisa ser multifacetada, senão não vai ter como, tá? E um detalhe, isso aqui é diabetes insulinopênica, é diabetes que precisa de insulina, tá? Aqui não há resistência à insulina, aqui não há insulina, certo? Muito bem. Gente, vamos voltar? Vamos recapitular? E aí eu trago para vocês de novo aquela pergunta do início da aula. Qual será a importância da gente conhecer a fisiopatologia hepatobiliar e pancreática para a correta abordagem das doenças do aparelho digestivo? Gente, conhecer fisiopatologia é fundamental. A gente entendeu ali dentro do fígado que conhecendo a sua fisiopatologia, a gente entende como os mecanismos de lesão são formados e quais são as consequências clínicas das disfunções hepáticas que podem ser afetadas. E uma vez essas consequências clínicas sendo entendidas, a gente sabe aonde está a base da doença, a base da fisiopatologia alterada. E assim, a gente consegue diretamente atuar em cada um desses pontos ou, se não mais possível, recuperar a função do fígado, a gente vai recuperar trocando o fígado para que, se colocando um novo órgão com um transplante de órgãos, a gente consiga recuperar a função. A gente viu ali na fisiologia biliar que a bile ela não é só para digestão.
A gente viu que sim, ela carrega a bilirrubina direta, mas carrega sais biliares, mas ela também é utilizada para a excreção de toxinas, de drogas, de metabólicos. E que essa bile, ela tem uma harmonia. E esta harmonia, quando rompida entre sais biliares e colesterol, pode levar à precipitação de formação de cálculos. Sendo a litíase biliar, a gente sabe, umas doenças mais comuns, né, hepatobiliares. E, consequentemente, a gente precisa garantir que esses sais biliares eles sejam absorvidos, lembra? Eles são 95% reabsorvidos para serem reutilizados. Se eu tiver uma doença ileal, isso vai atrapalhar. Então, num paciente, por exemplo, com uma doença inflamatória intestinal, é melhor ficar de olho. E, além disso, a gente viu um pouco do pâncreas. A gente viu das duas grandes disfunções que o pâncreas pode ser cometido, tanto na sua função exócrina quanto na sua função endócrina. E essas funções, uma vez comprometidas, elas vão gerar consequências tanto relacionadas à esteatorreia, desnutrição, dor abdominal e também diabetes. E que estão em fases diferentes da doença, levando a manifestações clínicas específicas e tratamentos que vocês verão no futuro direcionados para essa fisiopatologia que foi alterada. Gente, espero que eu tenha aguçado a curiosidade de vocês. É claro que essa aula não era para a gente saber tudo, nem porque vocês vão ter aí um longo curso pela frente para estudar cada uma dessas doenças. Mas a gente agora já tem uma base, um gostinho do que a gente vai aprender e como que a gente vai aplicar esses conhecimentos. Eu fico por aqui, me despeço, bons estudos e até a próxima!